Hoje eu vou analisar um funil muito utilizado para vender low ticket, é o funil de quiz. Esse funil está em alta, né? Tem muita gente utilizando ele para vender produtos de baixo valor. Ele não funciona tão bem para produtos de médio valor e muito menos para alto valor, mas para baixo valor hoje em dia ele tem sido o funil mais utilizado, ele é o funil da moda hoje, né? Apesar de ele não ser um funil tão perene, né, quanto a VSL, quanto o webinário, por exemplo, eu acredito que ele tende a saturar dentro de alguns meses ali, quando as pessoas começarem a perceber, né, que ele está sendo muito utilizado, então ele tende a saturar. Mas apesar dessa característica temporal, ele vale a pena ser analisado. Por quê? Porque ele é um funil que ele está performando muito bem hoje, né? E marketing também é timing, né? Então, vamos analisar hoje um funil no nicho de renda extra. Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, ó. Vai ser este funil aqui, ó. Viver de cosméticos. Tá aí. Bom, primeira coisa, né? Antes de mais nada, qual que é o objetivo desse funil? O objetivo aqui, na verdade, como todos os funis, é aumentar o nível de consciência do lead até que ele chegue à compra, né? Então, existem 5 níveis de consciência. Os níveis de consciência, eles começam com inconsciente, depois consciente do problema, consciente da solução, aí consciente do produto e depois o mais consciente ou consciente da oferta, enfim. Então, todo funil ele tem esse objetivo, né? De aumentar o nível de consciência do lead, pegar um lead com um nível de consciência mais baixo e ir aumentando até que ele chegue à compra, ok? A particularidade deste funil especificamente, né, nesse quesito, é que ele consegue elevar esse nível de consciência mais rápido. Né? Ele é rápido, ele é um funil interativo, né? Então as pessoas gostam de interagir com aquele funil, né? E ele, por todas essas características e mais algumas outras, ele é muito bom para público frio. Tá? Por exemplo, quando a gente compara esse funil com o VSL, né, o VSL ele é mais lento e é menos interativo, né? Ele é um vídeo que chama muita atenção da pessoa, que a ideia, né, é que o VSL, se o VSL tiver bem escrito, bem feito, ele vai prender a pessoa ali, mas ainda assim ele eleva o nível de consciência de um modo mais lento, né, e de um modo menos interativo do que esse funil, entende? Então a carga dopaminérgica ela é um pouco menor, por assim dizer, que a carga dopaminérgica do VSL, né, ela vai sendo distribuída ao longo do tempo, certo? Agora, esse funil de quiz, né, ele eleva a consciência mais rápido, porém, ele consegue subir menos degraus nessa escada dos níveis de consciência, né? Então, enquanto um VSL, ele consegue pegar o cliente que está no nível 1 de consciência, ou seja, ele é inconsciente, ele nem sabe do produto, ele não sabe do problema, ele nem sabe que ele tem um problema, né? Então, o VSL ele consegue pegar este cliente, né, e levar este cliente até o nível de mais consciente, ou seja, é quando ele é consciente da oferta que tu está fazendo, né? E no final das contas esse cliente compra, né? Agora, o funil de quiz ele não consegue subir os 5 degraus, ele consegue subir ali até uns 3 degraus, né? Uns 2 ou 3 degraus, ou seja, ele precisa pegar esse cliente no nível de consciência 2 ou 3, né? Que é consciente do problema ou consciente da solução, e a partir daí, né, então ele já está no meio da escada, né? A partir daí sim, aí ele conduz o lead até o finalzinho da escada, né? Até ele estar consciente da oferta, beleza? E isso a gente já consegue ver, inclusive, nessa headline, né? Essa headline tem aqui, né, o logo, né, Viver de Cosméticos, e a headline é o seguinte: você está pronta para descobrir o segredo de como viver da revenda de cosméticos? O segredo das lojas de R$ 10. Isso aqui, ó, antes de falar da headline, isso aqui é um elemento de curiosidade, né? Então, como assim? O que que eu sei? Primeiro, qual que é o segredo? Né? Isso aqui é intrigante. Qual que é o segredo dessas lojas? E segundo, lojas de R$ 10, como assim? Né? O segredo das lojas de R$ 10, o que que é isso? Né? Então, isso aqui deixa a pessoa intrigada, sabe? Mas até antes dessa subheadline, né, a gente tem a headline, que como eu falei, ela mostra claramente que esse lead ele já está no nível de consciência 2 ou 3, né? Então, vamos lá. Você está pronta para descobrir o segredo de como viver da revenda de cosméticos? Qual que é o nível de consciência 2? É o consciente do problema. Entende? Então, ou seja, qual que é o problema que esse lead tem? O problema dele é que ele não tem dinheiro, que ele tem pouco dinheiro, enfim, então ele quer mais dinheiro. Então, ele já está consciente disso, né? Ele já está consciente desse problema. E tem alguns leads também que estão no nível 3, que é o consciente do produto, porque olha, é, aqui, né, aliás, perdão, o nível 3 é o consciente da solução, entendeu? Consciente do produto é o nível 4. Então, aqui ele está consciente da solução. Qual que é a solução? Né? Ele tem um problema, que é falta de dinheiro, e a solução pode ser qualquer solução, pode ser ele fazer day trade, pode ser ele, sei lá, trabalhar com copywriting, enfim, pode ser ele fazer qualquer coisa. Nesse caso aqui, a solução, né, é revender cosméticos. Então, ele já está consciente dessa solução. Afinal de contas, ele não chegaria até aqui se ele não estivesse minimamente consciente de que existe essa solução, né, para resolver o problema dele. Então, aqui o lead ele está no nível 2 ou 3, beleza? Bom, passando aqui a próxima etapa, ela é uma notícia, né? Isso aqui é muito bom para trazer autoridade, para trazer credibilidade para a oferta, tá bom? Depois, a gente já começa
o que eu chamo de identificação dos problemas. Então, aqui, a gente vai fazer o usuário reconhecer os problemas que ele está vivendo, entendeu? Vamos lá. Você sabe como comprar maquiagem direto da fábrica? Isso aqui é um problema, né? Ela quer comprar maquiagem direto da fábrica e não sabe como fazer. Próximo problema. Os seus fornecedores têm limite de compra mínima? Né? Então, aqui está um outro problema que ela está reconhecendo, né? Porque esses problemas, na verdade, ela está revivendo, porque às vezes ela nem lembra muito, né? Tem uns problemas que são mais latentes, tem outros que ficam um pouco perdidos ali na memória, ela só lembra só lembra, né, quando ela vive aquele problema, entendeu? Então aqui a gente está fazendo ela reviver o problema, tá? Para que ela lembre de que existe aquele problema, para que ela se incomode, né? Porque a partir do momento que ela se incomodou, ela vai buscar uma solução para o problema dela. Então, continuando, né? O que mais te impede de começar a empreender com cosméticos, né? Então aqui é um outro problema, né? Assim, o que está te impedindo de começar, né? Falta de capital, falta de conhecimento ou falta de tempo, né? Aqui aqui já tem um outro detalhe que eu gostaria de trazer, né? Aqui percebe que o nível de consciência ele está sendo elevado aos poucos, né? Por quê? A pessoa ela já está consciente do problema e consciente da solução. Ok. Agora, ela não fica pensando nesse problema o tempo inteiro. Ela não fica pensando nessa solução o tempo inteiro, né? Então, primeiro a gente fez a pessoa reviver estes problemas para que ela se lembre daquilo ali. E agora a gente traz um problema um pouco mais sofisticado, né? Porque talvez, e na verdade eu me arriscaria a dizer que muito provavelmente essa pessoa ela nunca pensou por esse ângulo, né? Ela sabe daqueles problemas, né? Ela sabe que ela não tem dinheiro, ela sabe, enfim, de uma série de problemas, ela sabe que é um problema, por exemplo, o fornecedor ter limite mínimo de compra, né? Então tudo isso aí ela sabe. Agora, talvez ela não tenha pensado por esse ângulo de, olha, o que está me impedindo de começar, né, a empreender com cosméticos? O que está me impedindo exatamente? Qual que é o ponto central que está me impedindo? Né? Percebe como esse é um problema um pouco mais sofisticado já? Percebe como a gente já está elevando o nível de consciência da pessoa a partir daqui? Né? Então, enfim, ó. Esse é todo o processo sendo feito. Ó. Vamos colocar aqui falta de capital. Depois, você sente que está perdendo oportunidades por não iniciar o seu negócio? A mesma coisa. É um outro problema sofisticado também. Né? Aqui a gente está fazendo novamente o lead pensar. Né? Talvez ela não tenha pensado nisso. Nossa, será que eu estou perdendo a oportunidade? Né? Sei lá, talvez ela ache que ela está perdendo tempo. Talvez ela ache que ela está... sei lá, tá difícil para ela, não sei, mas perdendo oportunidades. Assim, ela ainda não pensou por esse ângulo, sabe? E agora ela tá pensando. Aqui é a ideia aqui é a gente gerar identificação, né? Então aqui é uma espécie de uma mini biografia, por assim dizer, né? E a ideia é gerar identificação, ou seja, através dessa mini biografia a gente vai mostrar pro lead que o expert por trás, ou a pessoa por trás deste funil é o próprio avatar transformado, ou seja, a pessoa já passou por esses problemas, né? Por problemas iguais aos que o lead está enfrentando e conseguiu superar os problemas. Entende? Então, basicamente, essa é a função aqui desse textinho, tá bom? Depois, a gente começa uma espécie de um filter pacing, né? Quanto você gostaria de ganhar revendendo cosméticos, né? Na verdade, aqui, primeiro, a gente vai começar a fazer o usuário falar dos objetivos e desejos que ele tem, né? E aí depois a gente vai fazer ele já se imaginar com aquele objetivo atingido, né? Então, o filter pacing é isso, é você fazer a pessoa ativar a imaginação dela, entende? Então, ó, quanto você gostaria de ganhar revendendo cosméticos, né? Aqui, ela fala do desejo dela, e ela até se imagina aqui, mas não tão fortemente, né? Agora, aqui sim, aqui ela já começa a imaginar um pouco mais, né? Em 2 meses, como você gostaria de estar? Né? Sendo dona da minha própria loja de maquiagem, nossa, imagina. Eu, dona da minha loja de maquiagem. Nossa, aumentar minha renda significativamente. Ou, ainda não pensei sobre isso, né? Sempre tem essa. Onde você está na jornada para começar no ramo de cosméticos, né? Aqui, a gente já passou dessa fase de fazer a pessoa imaginar, e aqui a gente está fazendo ela identificar o local atual, né? Então, primeiro ela identificou os problemas, ou melhor, ela reviveu os problemas que ela já sabe que tem, né? Então a gente fez ela reviver. Depois a gente gerou a identificação, né? A gente fez ela reviver os problemas e ela pensou, não, tá bom, verdade, eu tenho esses problemas, né? Mas quem é você, né? Quem é você na fila do pão? Quem é você para me ajudar a arrumar isso aqui, entendeu? Então, geramos essa identificação, tá? Depois a gente fez, depois que ela conheceu, ela falou, ah tá, já sei quem é você. Agora a gente fez ela falar dos desejos que ela tem. Então eu tô nesse problema aqui e eu tenho este desejo, eu quero chegar aqui, ó, né? E aí para além disso a gente também fez ela imaginar-se chegando naquele ponto. Entende? Então não basta apenas ela querer, ela tem que imaginar, porque daí ganha um pouco mais de força dentro da cabeça dela, né? Percebe como a gente já está moldando os pensamentos do lead, a gente está elevando o nível de consciência. E agora, né, a gente precisa fazer essa pessoa colocar o pé no chão, né? Porque se ela ficar só no mundo da imaginação, ela não vai tomar a ação que a gente quer, né? Pessoas que pensam demais agem de menos, né? Geralmente é assim. Então, para fazer essa pessoa colocar o pé no chão, a gente vai fazer ela identificar o local atual, entende? Então, ou seja, ele vai voltar para a realidade e vai entender qual que é o patamar que ele está hoje,
Entendeu? Onde que ele tá hoje? Beleza, você tem esses problemas, você quer chegar até aqui, mas onde que você tá hoje? Vamos colocar aqui, ó, pronta para começar. Aqui a gente começa a conseguir a concordância, né? Agora eu esqueci, mas tem um estudo que diz, né, que, se eu não me engano, são 3 sims. Você tem que conseguir os 3 sims do lead, entendeu? Você tem que fazer a pessoa falar sim para você 3 vezes. A partir daí, o que você oferecer para a pessoa, tu tem muito mais chances de conseguir a conversão, entendeu? Então, basicamente, o que a gente tá buscando aqui é isso, né? É a concordância da pessoa, porque daí a gente entra na questão do gatilho mental da coerência, né? Porque a pessoa concorda comigo, né? Você concorda comigo que X é igual a XPTO? Né? Ah, sim, concordo. Bom, então já que você concorda comigo, então Y é igual a Z. Né? Você vai ter que concordar comigo também. Por mais que né, essa segunda afirmação ela seja falaciosa, ainda assim, por ela ser baseada na primeira afirmação, ou seja, por ela é, tratar a primeira afirmação como uma premissa, né, uma premissa fundamental, e essa premissa ela já foi aceita pelo lead, então a segunda afirmação ela vai ser muito mais facilmente aceita pelo lead, mesmo que ela seja falaciosa. Entende? Então é isso. É tipo assim, você concorda comigo que isso é igual àquilo? Concordo. Ah, então você vai ter que concordar também que aquilo é igual àquilo outro também. Entende? Então, enfim, é mais ou menos isso aqui, tá? Olha só. Concorda que com fornecedores e orientação certa é possível ter resultados mais rápidos? Bom, isso aqui na verdade é, não tem como negar, né? Isso é certeza. Ai, ai. Você quer começar a sua vida de empresária? Né? Aqui a gente continua buscando a concordância da pessoa. Né? Você quer começar a sua vida de empresária? Sim. Né? A gente já ganhou mais um sim. Aqui a gente começa a analisar as respostas. Ó, perfil analisado. Né? Esse é seu potencial atual para ter sucesso como empresária no ramo de cosméticos. Então a gente posiciona a pessoa no local onde ela está, mostra para ela qual que é o objetivo, né? Então assim, ó, você tem esse desejo, né? Você quer ganhar, sei lá, você quer ganhar 100 mil reais por mês, né? Esse aqui é seu objetivo. Só que você tá aqui, ó, você tá ganhando, sei lá, 10 mil. Tô inventando os números, né? Você tá ganhando 10 mil, tá? Olha, você tem esse caminho ainda para percorrer. Você tá no meio do caminho, você já percorreu um pouco, mas você tem tudo isso aqui para percorrer ainda, tá? Esse aqui é teu objetivo, né? E aí a gente também acalma a pessoa. Seu planejamento está quase pronto. Para definirmos o melhor planejamento, seja sincera nas próximas 3 perguntas. Aqui, basicamente, o que a gente está fazendo é conseguir uma espécie de compromisso, entendeu? A gente quer que a pessoa se comprometa a aplicar a solução que a gente vai apresentar daqui a pouco, entendeu? Então, olha só, você tem acesso a um celular, é um compromisso, a gente meio que está qualificando o lead aqui também. Você tem acesso a um celular ou um computador com internet para aprender o método? Beleza, tenho ambos. Quanto tempo você pode dedicar por dia ao seu negócio? Ah, sei lá, 2 horas por dia. Percebe que a pessoa meio que está se comprometendo? Ela está se comprometendo sem se comprometer, porque ela está falando que ela pode dedicar isso, né? Então depois, se ela não puder, vai ficar feio, entende? Você se compromete a seguir o plano que vamos desenvolver para você? Sim, me comprometo. Mais uma vez, estamos conseguindo o comprometimento da pessoa. Aqui não tem muito o que falar, né? Aqui é prova social, né? Elas já estão faturando mais de 3 mil em 3 dias. E você? Aqui tem várias provas sociais. Depois de ganhar meu filho, estava desanimada, acabei de receber minha rescisão, enfim. E aqui, ó, ver meu plano personalizado, né? A gente traz essa ideia da personalização. Nossa, fizeram um plano somente para mim. Ó, aqui já é oferta, tá? Isso aqui já é oferta. Perceba que aqui na oferta tem muita coisa, tá? Tem muita coisa acontecendo. Primeiro, já apareceu aqui, apareceu de novo, compra realizada. Esse pop-up aqui para gerar uma certa escassez, né? Aqui também, ó, resgate agora seu desconto. Isso aqui gera uma urgência, né? Putz, tá com desconto e eu tenho 11 minutos apenas para fazer, né? Seu plano está pronto. Aqui gera uma ideia de algo personalizado, né? Então, os melhores produtos e fornecedores para você começar a vida de empresário de sucesso, né? Nossa, eles personalizaram um plano somente para mim, né? Transforme seu sonho em realidade. Acesso a fornecedores de fábrica. Aqui é uma espécie de uma headline, né? Não vamos colocar headline, porque a headline seria aqui em cima, né? Então aqui é uma promessa, né? Então transforme seu sonho em realidade. Qual que é o sonho? Acesso a fornecedores de fábrica, né? Por quê? Porque esses fornecedores você vai conseguir comprar mais barato e obviamente você vai conseguir lucrar mais, né? Isso, o lead ele já sabe disso, por isso que ele valoriza essa promessa, né? Acesso a fornecedores de fábrica. Depois, aqui, na verdade assim, aqui é uma mini página de vendas, né? Aqui, na hora de apresentar essa oferta, é uma mini página de vendas, tá? Pode ver, aqui agora a gente tem a lista do que está incluso, né? Aqui, ó, incluso no seu plano. Através dessa lista aqui também a gente já vai fazendo um empilhamento de benefícios, né? Então a gente faz essa lista aqui para empilhar. Olha, você vai ganhar isso, né? Esse monte de coisa que você vai ganhar, entendeu? Aqui a gente já tem uma ancoragem também, né? Ó, tem a questão do desconto, né? A pessoa sempre quer desconto, tá? O brasileiro principalmente ele sempre quer desconto. Depois de ter empilhado o benefício, a gente deu desconto. Agora tem a ancoragem, olha, oferta por tempo limitado de 197. Então a gente ancora o valor no 197, né? Por apenas
R$ 67 à vista, mas aqui tem uma outra questão, né? Ao invés de colocar de 197 por 67 à vista, ele aumenta aqui, né? Utiliza esse artifício de design e banaliza o preço, né? Ou seja, ele coloca o menor preço aqui, ao invés de 67, 12 vezes de 6,82, né? Aqui talvez coubesse, também é muito utilizado, né, para fazer essa banalização de preço, colocar algo como, é mais barato do que um cafezinho por dia, é mais barato do que uma bala por dia, algo nesse sentido, né? Mas aqui ele não utilizou. E por fim a garantia, né? Então é uma garantia não só de 7 dias, mas é uma garantia de 14 dias, né? Para ter satisfação garantida, entendeu? E aqui um aviso legal, né? E obviamente um botão, né, de compra, tá? Bom, essa é a análise, né? Essa foi a análise do funil. Agora, eu queria que vocês fizessem um exercício, né? Eu queria que tu fizesse um exercício de voltar lá no início do vídeo e ir percebendo, conforme eu vou explicando, né, a questão do nível de consciência sendo elevado. Né? Que, lembra que eu disse que esse funil ele eleva rapidamente o nível de consciência? Né? Se você voltar o vídeo e prestar atenção, você vai perceber que o lead ele começa lá no nível 2 ou 3, como eu mostrei, né? Ele já está consciente do problema e alguns já estão conscientes da solução, né? E ele vai até o nível 5, entende? Ele vai fazendo isso. Como que ele faz isso, né? Ele começa ali no nível 2 ou 3, aí depois tem lá a promessa inicial, tem a identificação dos problemas, depois a gente gera a identificação, a gente faz aquele filter pacing, né? Que é fazer o lead imaginar o futuro dele, né? Com aquele objetivo já sendo atingido. Depois a gente identifica o local atual, a gente faz o usuário voltar para a realidade, né? Faz ele voltar para a realidade. Depois conseguimos a concordância dele, né? Tudo isso, ele ainda está ali no nível 2 ou 3, né? Ou seja, ele tá consciente da solução, ele está consciente do problema, mas ele está mais consciente um pouco, entende? Ele reviveu tudo aquilo ali, ele reviveu toda aquela situação. E agora, na verdade, ele está mais consciente ainda da solução, né? Ele, assim, no início ele estava consciente de que a solução existia. Agora ele está consciente de que a solução é viável, entende? Então a gente aumentou o nível de consciência dele até ali. A hora que a gente chega nos depoimentos, aí a gente é a virada de chave, né? Onde o lead ele fica consciente do produto, porque chegou no depoimento, né? Ele viu aqueles depoimentos, a pessoa sabe, né? Bom, tem depoimento de gente falando que ganhou mais, sei o que, ele vai me vender um produto, né? Bom, agora que eu já estou consciente de que essa de fato é a melhor solução, né? Então deixa eu ver que produto é esse, né? Ele já fica consciente do produto quando a gente mostra os depoimentos, tá? E aqui, agora, né? Quando a gente mostra primeiro quando a gente mostra o plano, né? E aí quando a gente vai mostrando a oferta, deixa eu até voltar aqui no início da página. Então, primeiro quando a gente mostra o plano que está aqui, ó, e aí quando a gente vai falando da oferta, né, ele fica mais consciente, né, que é o nível máximo, nível 5 de consciência, que é consciente da oferta, ou seja, ele fica consciente, ele já sabe que teu produto existe, já sabe que teu produto é a solução para ele só não sabe quanto custa, ele só não sabe qual é a oferta, né? E aí a gente apresenta uma oferta que surpreende o lead. Né? A gente surpreende ele fazendo aqui um monte de coisa, fazendo esse empilhamento de benefícios, entendeu? Fazendo essa ancoragem aqui, dando desconto para ele sem ele pedir. A gente ainda faz essa banalização de preço aqui, né? Não coloca 67, coloca 12 de 6,82, entendeu? Então a gente surpreende para que ele fique mais consciente ainda. Ou seja, do início até o fim, né, como eu falei, esse funil ele foi elevando o nível de consciência do lead. E agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: volta no início do vídeo e presta atenção exatamente nesses pontos que eu falei para você, né? Vê se não é isso. Vê se não é exatamente isso que eu falei, entendeu? Bom, por hoje é isso, né? Se você gostou desse vídeo aqui, tu pode mandar aí, tu pode me ajudar mandando ele para alguém que também trabalha com marketing, que você vai